A discussão travada nesta DIN testa as possibilidades e os limites da proteção constitucional do direito à privacidade, aqui o quinto inciso 10, face aos riscos desencadeados pelo constante avanço tecnológico que caracteriza a nossa sociedade de informação. A força normativa da Constituição pode e deve ser atualizada e reconceptualizada para preservar garantias individuais que constituem a base da democracia constitucional e que hoje são diretamente ameaçadas pelo descompasso entre o poder de vigilância e a proteção da intimidade. Embora as novas tecnologias de comunicação tenham se tornado condição necessária para a realização de direitos básicos, como se faz evidente no campo da liberdade de expressão, de manifestação política e de liberdade religiosa, verifique-se que esses mesmos avanços tecnológicos suscitam riscos generalizados de violação de direitos fundamentais básicos para além da questão comunicacional. E isso deixou claro o voto da eminente relatora, ministra Rosa Weber. Como muito bem destacado por Wolfgang Hoffmann, ao se referir à necessidade de os próprios tribunais constitucionais serem atores de inovação jurídica voltada à constante atualização da proteção aos direitos fundamentais, deve-se reconhecer que as tecnologias oferecem um enorme potencial e não é exagero referir-se às oportunidades decorrentes da sociedade de informação. Na maioria dos aspectos da vida diária, os cidadãos são hoje obrigados a utilizar as novas tecnologias para não serem social e economicamente marginalizados. Mas as novas tecnologias também trazem consigo um potencial de perigo, não só o de terceiros, incluindo o Estado, penetrando na esfera privada, mas também o desenvolvimento de um poder de comunicação e de poder econômico que impõe seus interesses seletivamente através da manipulação ou por outros meios. Estou citando o artigo de Hoffmann, publicado em Inovações em la Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, publicado a propósito de la garantia de los derechos fundamentais em resposta a los cambios que conduzem à sociedade pela informação. O direito fundamental à igualdade, enquanto núcleo de qualquer ordem constitucional, é submetido a graves riscos diante da evolução tecnológica. A elevada concentração de coleta, tratamento e análise de dados possibilita que governos e empresas utilizem algoritmos e ferramentas de data analytics que promovem classificações e estereotipações discriminatórias de grupos sociais para a tomada de decisões estratégicas para a vida social, como a alocação de oportunidades de acesso a empregos, negócios e outros bens sociais. Essas decisões são claramente passíveis de interferência por vieses e inconsistências que, naturalmente, marcam as análises estatísticas que os algoritmos desempenham. Como ilustrado por Harari, ao descrever os desafios impostos, à medida que cientistas chegam a uma compreensão mais profunda de como humanos tomam decisões, a tentação de se basear em algoritmos provavelmente vai aumentar. À medida que governos e corporações obtêm sucesso ao hackear o sistema operacional humano, ficaremos expostos a uma enxurrada de manipulações guiadas com precisão. Isso está em Harari, 21 lições para o século XXI, que todos conheciam. Alguns exemplos nesse sentido são dignos de nota. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma ferramenta de gerenciamento automatizado do sistema prisional, chamado Correctional Offender Management, tem sido utilizado para avaliação do risco de reincidência dos egressos. Essa ferramenta funciona a partir de árvore decisória e classifica os detentos em um espectro de risco que varia de 1 a 9, sendo 9 o mais alto e 1 o mais baixo. Em 2017, a Suprema Corte de Wisconsin manteve a condenação de um réu que
e foi acusado de fugir da polícia ao dirigir um carro anteriormente utilizado em um tiroteio. Ele havia sido condenado previamente por agressão sexual e, após uma avaliação do algoritmo, considerou-se que havia alto risco de cometer outro crime, tendo sido condenado, assim, a uma sentença de 6 anos. O uso da inteligência artificial tem avançado nos tempos atuais de pandemia, inclusive para a tomada de decisões relevantíssimas, como a alocação de leitos de UTI, conforme explorado em detalhes em recente artigo da autora Marcela Matiuso, publicado na Folha de São Paulo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os algoritmos já estão sendo utilizados para substituir a discricionariedade dos médicos na escolha sobre qual paciente deve ou não ser internado. Essas decisões são feitas com base em critérios utilitaristas pretensamente neutros, como os pacientes com maior chance de sobrevivência e de qualidade de vida após tratamento. No Brasil, o Dr. Daniel Forte, presidente do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês, explicou recentemente que se cogita da utilização desses algoritmos para afastar alegações de obscuridade e enviesamento. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Medicina Intensiva têm buscado estabelecer critérios para a classificação de pacientes em graus de prioridade. Todo esse contexto nos indica que decisões críticas para o Estado de Direito estão sendo cada vez mais substituídas por mecanismos automatizados. Em outras palavras, de forma bem direta, vivemos na era das escolhas de Sofia automatizadas. Independentemente do acerto ou desacerto dessas decisões automatizadas, é inequívoco que a proteção dos valores estruturantes da nossa democracia constitucional requer que o direito atribua elementos de transparência e controle que preservem o exercício da cidadania. É por isso que, para muito além do mero debate sobre o sigilo comunicacional, hoje este tribunal deve reconhecer que a disciplina jurídica do processamento e da utilização da informação acaba por afetar o sistema de proteção de garantias individuais como um todo. Eu ouvi com muita atenção a brilhante sustentação do ministro Levi, e ele nos trouxe a parábola da lista telefônica. É claro que, como já foi observado, a lista telefônica, à época da sua existência, já tinha limitações. As pessoas podiam dizer se seu nome deveria ou não ser incluído na lista telefônica. Mas a questão agora não se trata apenas de ter acesso aos dados. É a possibilidade enorme e a probabilidade enorme de manipulação desses dados com os grandes processadores, com os grandes computadores. O quadro fático contemporâneo deve ser internalizado na leitura e aplicação, portanto, da Constituição de 88. Aliás, ousaria dizer que nunca foi estranha à jurisdição constitucional a ideia de que os parâmetros de proteção dos direitos fundamentais devem ser permanentemente abertos à evolução tecnológica. Dentro da tradição de Judicial Review norte-americano, por exemplo, mesmo partidários de uma interpretação originalista da Constituição reconhecem que a inovação naturalmente levanta questões sobre como a Constituição a ela se aplica. Como adverte com clareza o professor Lawrence Lessig, os Founding Fathers deram ao povo uma Constituição para um mundo onde a tecnologia era imperfeita. Nesse mundo, a liberdade reinava, não tanto porque a lei positiva a criava, mas porque as tecnologias imperfeitas se submetiam à justiça. Quando as tecnologias daquele mundo mudam, nós nos confrontamos com uma escolha. Nós podemos permitir que a ideia de eficiência tecnológica impere nesse novo espaço digital, fazendo com que as liberdades protegidas pela Constituição se esvaziem. Ou nós podemos recriar as esferas de liberdade para superar aquelas pensadas em um contexto de imperfeição tecnológica. Como assevera o autor, essas são escolhas democráticas, que são escolhas reais.
Essa visão, a propósito, foi muito bem simbolizada já no multicitado voto dissidente de Brandeis, em 1928, no caso United States versus Olmsted, em que se discutia como a quarta emenda à Constituição americana poderia ser aplicada para a definição da licitude de interceptações telefônicas. O voto majoritário considerou que, como ouvir uma conversa telefônica privada não exigia uma busca física ou entrada no espaço privado do cidadão, o mandado de busca da quarta emenda não se aplicava. A posição do juiz Brandeis, por outro lado, assentou-se na linha de que as limitações gerais aos poderes de governo, como as incorporadas nas cláusulas do devido processo da quinta e da 14ª emenda, não podem proibir o Estado de atender às condições modernas por regulamentos que há um século atrás, ou mesmo meio século atrás, provavelmente teriam sido rejeitadas como arbitrárias e opressivas. Nas precisas palavras do juiz, as cláusulas jurídicas que garantem ao indivíduo proteção contra abusos de poderes específicos devem ter uma capacidade de adaptação a um mundo em constante mudança. Essa abertura da jurisdição constitucional à transformação tecnológica, enquanto instrumento de preservação dos direitos fundamentais, também é consolidada na tradição continental. No icônico precedente da Lei do Censo alemã de 1983, cuja análise será aprofundada neste voto, resta evidente que o avanço das técnicas de coleta e processamento de dados foi tomada como válvula de reconfiguração da proteção jurídica à personalidade. A decisão baseou-se principalmente no diagnóstico de que, a partir da coleta e cruzamento de dados do censo, seria possível a criação de um quadro abrangente e detalhado da respectiva pessoa, um perfil de personalidade, mesmo na área íntima. O cidadão torna-se uma verdadeira pessoa transparente. Desse modo, em alinho a todas essas experiências históricas que estruturam a tradição da Judicial Review, assento no espírito hermenêutico que deve guiar esta Corte no tratamento da matéria em exame, deve ser o de renovar o compromisso de manter viva a força normativa da Constituição de 88, nela encontrando caminhos e não entraves para a proteção jurídica da intimidade, enquanto garantia básica da ordem democrática. Eu passo agora, presidente, a tratar do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Eu digo o seguinte: ainda que superado o juízo que pudesse ser superado o juízo de inconstitucionalidade formal, subsistem razões suficientes para o referendo da cautelar do ponto de vista da inconstitucionalidade material da medida provisória 954/2020. Os princípios fundamentais de concessão de medida cautelar invocados na exordial relacionam-se com o risco de a medida provisória impugnada comprometer os direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, consagrado no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. A adequada compreensão do parâmetro de controle invocado, no entanto, perpassa o aprofundamento do inevitável debate teórico acerca da afirmação da autonomia do direito fundamental à proteção de dados pessoais como categoria dentro do rol dos direitos fundamentais, para além da mera evolução do direito ao sigilo. Nesse sentido, a análise do referendo da medida cautelar nesta DIN suscita a oportunidade e o dever do Supremo aprofundar a identificação na ordem constitucional brasileira de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, a fim de estabelecer de forma clara o âmbito de proteção e os limites constitucionais da intervenção estatal sobre essa garantia individual. Dentro da teoria jurídica moderna, a compreensão histórica do direito de privacidade é comumente vinculada, com todas as possíveis e necessárias ressalvas, à publicação do seminal artigo de Right to Privacy, escrito por Samuel Warren e Louis Brandeis, ainda no final do século XIX. Esse texto revelou-se paradigmático por ter possibilitado, a partir de precedentes da tradição do common law,
a identificação de um direito de privacidade de natureza pessoal, independente da estrutura da tutela da propriedade. Nessa concepção tradicional, o direito à privacidade pressupunha uma dicotomia entre as esferas pública e privada, formatando-se o núcleo da proteção jurídica como o direito de ser deixado só. Em sentido fortemente individualista, a proteção atribuída ao direito à privacidade voltar-se-ia, portanto, a reconhecer uma posição estática e absenteísta do Estado, o direito do titular de retrair aspectos de sua vida do domínio público. Na pátria, os estudos voltados à identificação da autonomia do direito à privacidade parecem ter se vinculado inicialmente a essa abordagem formal do direito negativo de não intervenção. Tal abordagem foi reproduzida em artigo clássico do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, intitulado Sigilo de Dados, o Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado. O corolário imediato dessa subsunção do direito à privacidade à função negativa de um direito fundamental personalíssimo limitou o reconhecimento da proteção constitucional ao sigilo, artigo 5º, inciso 12, ao conteúdo das comunicações. Tal abordagem formalista influenciou sobremaneira a jurisprudência do Supremo na década passada, sobretudo no julgamento do Mandado de Segurança 21.729 e no julgamento do RE 418-416. Nesse último caso, o tribunal negou que as informações contidas neste registro estariam acobertadas pelo direito à privacidade, reproduzindo mais uma vez a fórmula do professor Técio Ferraz Júnior, nos termos do voto do ministro Sepúlveda Pertence, relator, para quem não teria havido violação do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, uma vez que não teria ocorrido quebra de sigilo das comunicações de dados, interceptações telefônicas, mas tão somente a apreensão de base física na qual se encontravam os dados. Essa concepção do direito à privacidade como uma garantia individual de abstenção do Estado na esfera privada individual, todavia, passou, como eu disse já, por profundas transformações no decorrer do século XX. Devido ao próprio avanço das tecnologias de informação, assistiu-se a uma verdadeira mutação jurídica do sentido e do alcance do direito à privacidade. Nas palavras de Stefano Rodotà, nas últimas décadas, vivenciamos verdadeiro processo de inexorável reinvenção da privacidade. Esse processo de reinvenção do direito à privacidade é analisado com esmero e profundidade em seminal monografia do professor Danilo Doneda, da privacidade à proteção de dados pessoais, professor que nos brindou também com uma belíssima sustentação oral neste. Ao examinar as sucessões geracionais das leis de proteção de dados a partir da década de 70, bem como o espraiamento da proteção jurídica da privacidade em tratados internacionais ao longo do século XX, o autor assevera que a privacidade assume posição de destaque na proteção da pessoa humana, não somente tomada como escudo contra o exterior, na lógica da exclusão, mas como elemento positivo, indutor da cidade, da própria atividade política em sentido amplo e dos direitos de liberdade de uma forma geral. Neste papel, havemos como pressuposto de uma sociedade democrática moderna, da qual o dissenso e o anticonformismo são componentes orgânicos. O marco identificador da reconceptualização do direito à privacidade coincide com o desenvolvimento jurisprudencial do conceito de autodeterminação informacional, chamada de Informationelle Selbstbestimmung, pelo Tribunal Constitucional Alemão. A rigor, como destaca Cláudio Franzius, a característica especial do direito à autodeterminação informativa não é resultante de um intervencionismo episódico, mas sim de várias linhas de argumentação da jurisprudência do tribunal, que já na decisão do microcenso, com recurso à sua jurisprudência sobre dignidade humana, atribuiu ao cidadão individual uma esfera inviolável da vida privada, da qual se supõe que a influência da autoridade pública deve ser removida.
No paradigmático caso do censo, Oxellums Urtai, 1983, o tribunal declarou a inconstitucionalidade da chamada Lei do Censo alemã, que possibilitava que o Estado realizasse o cruzamento de informações divulgadas sobre os cidadãos para mensuração estatística da distribuição especial e geográfica da população. Nesse julgado, a Corte Constitucional redefiniu os contornos do direito de proteção de dados pessoais, situando-o como verdadeira projeção de um direito geral de personalidade para além da mera proteção constitucional ao sigilo. A partir da leitura ampliativa do artigo 2.1, em conjunto com o artigo 1º.1 da Lei Fundamental, o Tribunal Constitucional reconheceu a existência de um direito constitucional de personalidade, que teria como objeto de proteção o poder do indivíduo de decidir sobre a divulgação e uso de seus dados pessoais, de decidir sobre quando e dentro de quais limites os fatos da sua vida pessoal podem ser revelados, e ainda de ter o conhecimento sobre quem sabe e o que sabe sobre si, quando e em que ocasião. No caso concreto, o tribunal entendeu que o processamento automatizado dos dados, possibilitado pela Lei do Censo, de 83, colocaria em risco o poder do indivíduo de decidir por si mesmo sobre se e como ele desejaria fornecer a terceiros os seus dados pessoais. A situação de risco identificada pelo tribunal referia-se à possibilidade concreta de, por meio de sistemas automatizados, as informações fornecidas sobre profissões, residências e locais de trabalho dos cidadãos serem processadas de modo a se formar um perfil completo da personalidade. Essa nova abordagem revelou-se paradigmática por ter permitido que o direito à privacidade não mais ficasse estaticamente restrito à frágil dicotomia estática entre as esferas pública e privada, mas sim se desenvolvesse como uma proteção dinâmica e permanentemente aberta às referências sociais e aos múltiplos contextos de uso. Como bem destacado na decisão, a identificação de um constante avanço tecnológico demanda igualmente a afirmação de um direito de personalidade que absolva o contexto das atuais e futuras do processamento automático de dados. É justamente essa reconfiguração que possibilita a afirmação do direito à autodeterminação informacional como um contraponto a qualquer contexto concreto de coleta, processamento ou transmissão de dados passível de configurar situação de perigo. Nas palavras de Rodotà, a privacidade também pode ser definida como o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar como a privacidade é alcançada, em última instância, como o direito de escolher livremente o seu modo de vida. Essa nova abordagem também engloba uma proteção abrangente, que desloca o eixo da proteção, do conteúdo dos dados, para as possibilidades e finalidades de seu processamento. E aqui é um ponto crucial. Bem destacado pela professora Laura Schertel Mendes, é decisivo para a concepção do direito à autodeterminação o princípio segundo o qual não mais existiriam dados insignificantes nas circunstâncias modernas do processamento automatizado dos dados, de modo que o risco do processamento de dados residiria mais na finalidade do processamento e nas possibilidades de processamento do que no tipo dos dados mesmo, ou no fato de que quão sensíveis ou íntimos são. Essa abrangência da proteção atribuída ao direito de autodeterminação constitui importante chave interpretativa do âmbito de proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais, o qual não recai propriamente sobre a dimensão privada ou não do dado, mas sim sobre os riscos atribuídos ao seu processamento por terceiros. Aqui está a chave da questão. Nesse aspecto, anoto brevemente que não merece prosperar
o argumento de que o compartilhamento autorizado pela MP 954 não envolveria dados sensíveis, já que o artigo 2º da norma autorizaria a transferência apenas da relação de nomes, números de telefone e endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. É que, conforme será desenvolvido a seguir no presente voto, a tutela de um direito fundamental à proteção de dados não mais se adstringe à demarcação de um espaço privado, mas antes afirma-se no direito à governança, transparência e sindicabilidade do tratamento de dados compreendidos em acepção abrangente. Eu passo, presidente, que estou caminhando para o final, para tratar do direito fundamental à proteção de dados na ordem constitucional brasileira. E destaco o seguinte: a autonomia do direito fundamental em jogo na presente ADIM exorbita, em essência, de sua mera equiparação com o conteúdo normativo da cláusula de proteção ao sigilo. A afirmação de um direito fundamental à privacidade e à proteção de dados pessoais deriva, ao contrário, de uma compreensão integrada do texto constitucional lastreada no direito fundamental à dignidade da pessoa humana, na concretização do compromisso permanente de renovação da força normativa da proteção constitucional à dignidade, artigo 55, diante do espraiamento de novos riscos derivados do avanço tecnológico e ainda no reconhecimento da centralidade do habeas data enquanto instrumento de tutela material do direito à autodeterminação informativa. Na doutrina pátria, o reconhecimento da autonomia do direito fundamental à proteção de dados foi desenvolvido em termos dogmáticos a partir das importantes contribuições da professora Laura Schertel Mendes. Na palavra da autora, entende-se, para além da coincidência do léxico com os modernos instrumentos internacionais de tutela da privacidade, certo é que a proteção da dignidade humana e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada numa sociedade da informação somente pode ser atingida hoje por meio da proteção contra os riscos do processamento de dados pessoais. Assim, quando se interpreta a norma do artigo 5º 10, em conjunto com a garantia do habeas data e com o princípio fundamental da dignidade humana, é possível extrair-se da Constituição um verdadeiro direito fundamental à proteção de dados pessoais. Entendemos que o reconhecimento desse direito fundamental não é apenas uma possibilidade, trata-se de uma necessidade para tornar efetivos os fundamentos e princípios do Estado democrático de direito na sociedade contemporânea de informação, conforme determina a Constituição Federal. Essa é a citação da professora. A afirmação da autonomia do direito fundamental à proteção de dados pessoais há de se dizer, não se faz tributária de mero encantamento teórico, mas antes da necessidade inafastável de afirmação de direitos fundamentais nas sociedades democráticas contemporâneas. Considerando que os espaços digitais são controlados por agentes econômicos dotados de alta capacidade de coleta, armazenamento e processamento de dados pessoais, a intensificação do fluxo comunicacional na internet aumenta as possibilidades de violação de direitos de personalidade e de privacidade. Nesses cenários, mesmo direitos fundamentais de igualdade e isonomia são colocados em risco a partir do uso de algoritmos e de ferramentas de data analytics que, promovendo a classificação e estereotipação discriminatória de grupos sociais, são utilizados por empresas e governos para automatizar processos de tomada de decisões estratégicas para a vida social, como a alocação de oportunidades de acesso a emprego, negócio e outros bens sociais, como já foi aqui referido. Desse modo, a afirmação da força normativa do direito fundamental à proteção de dados pessoais decorre da necessidade indissociável de proteção à dignidade da pessoa humana ante a contínua exposição dos indivíduos aos riscos de comprometimento de autodeterminação informacional nas sociedades contemporâneas. É importante ainda assentar que essa afirmação de um novo direito fundamental não resulta de um criacionismo jurisprudencial dissociado da própria tradição jurídica brasileira, naquilo que transformada pelos recentes influxos legislativos. A rigor, entre nós, há mais de 2 décadas, já se ensaia a evolução do conceito de privacidade a partir da edição de legislações setoriais que garantem a proteção de dados pessoais
tais como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet. Inclusive assegura aos usuários da internet, entre outros direitos, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações e dos dados armazenados. E mais recentemente, a Lei de Proteção de Dados. Este último diploma assenta de maneira clara que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade e à autodeterminação informática. Ao mesmo tempo em que todas essas iniciativas normativas não implicam formalmente alterações dos textos constitucionais, elas consagram materialmente categorias de direitos, princípios e normas de governança para a internet, limitando drasticamente o poder de autoridades públicas e de atores privados nas suas relações com os usuários. Daí porque autores como Lex e outros chegam a afirmar que algumas leis formais sobre a internet, como o próprio Marco Civil da Internet brasileiro, embora se situem em um plano infraconstitucional, apresentam uma verdadeira natureza pré- ou proto-constitucional, uma vez que estabelecem verdadeiros blocos de construção intelectual para a interpretação das Constituições. Para além desses desenvolvimentos normativos, a abertura do texto constitucional ao reconhecimento da autonomia do direito fundamental à proteção de dados pode ser identificada na própria jurisprudência desta Corte. Eu já disse isso, que ao apreciar o tema 582 da repercussão geral, RE 673707, relator ministro Fux, o plenário do Supremo entendeu pelo cabimento do habeas data para fins de acesso a informações incluídas em banco de dados denominado SINCO, Sistema de Conta Corrente da Pessoa Jurídica da Receita Federal. Essa orientação se justificou justamente pelo fato dos dados serem entendidos em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo que diga a respeito ao interessado, seja de modo direto ou indireto, causando-lhe dano ao seu direito de privacidade. Assim, aos contribuintes foi assegurado constitucionalmente o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão da necessidade de preservar o status de seu nome, planejamento empresarial, estratégia de investimento e, em especial, a recuperação de tributos pagos indevidamente. No voto vogal que proferi na ocasião, sinalizei justamente que aquele precedente poderia constituir o marco inicial de uma vitalização do habeas data em uma percepção mais ampla, para além da questão procedimental, voltando-se ao reconhecimento de um direito fundamental à autodeterminação informativa. A partir desses três elementos, valorização da dignidade, proteção constitucional à intimidade e vitalização do habeas data, é possível identificar dupla dimensão no âmbito de proteção do direito fundamental e proteção de dados. Os direitos fundamentais não podem, portanto, ser considerados apenas como proibições de intervenção, que expressam igualmente um postulado de proteção. Eu, então, falo da dimensão objetiva e subjetiva desse direito. E, presidente, então, repasso todas essas questões para, finalmente, então, tratar da medida provisória 954 e digo o seguinte, para concluir. O direito fundamental à proteção de dados pessoais, nos contornos aqui assinalados, não assume natureza absoluta, mas, como qualquer outro direito fundamental, admite flexibilizações traduzidas na possibilidade concreta de uso e tratamento desses dados para a realização de finalidades e de interesse público legitimamente protegidas pelo ordenamento jurídico. No caso em tela, contudo, fazendo incidir os parâmetros de tutela do direito à autodeterminação informacional, verifica-se que a medida provisória é altamente deficitária na fixação de salvaguardas mínimas para a garantia da privacidade dos usuários de serviços de telefonia no Brasil. No caso em exame, o artigo 2º, parágrafo 1º da ANP, ao dispor sobre a finalidade e o modo de tratamento dos dados, cinge-se a prever que estes serão utilizados direta e exclusivamente pela Fundação IBGE
para a produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares. O artigo 3º da MP dispõe ainda que os dados terão caráter sigiloso, não serão utilizados como objeto de certidão ou meio de prova em processo administrativo, fiscal ou tal, e serão usados exclusivamente para a finalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Como destacar acima, a doutrina e a própria legislação aplicável impõem que a autodeterminação só possa ser afastada por um dever de justificação inudente e exaustivo das finalidades atribuídas ao tratamento de dados. No caso em tela, há uma enorme dificuldade de se extrair do texto normativo um contorno mínimo de segurança sobre a finalidade do tratamento de dados, que é simplesmente referenciado com o objetivo de produção estatística oficial. Isso já foi destacado no voto da emenda relatora e de muitos colegas que a seguiram. Além disso, como alinhavado, a incidência do princípio da transparência impõe que a norma garantia ao titular dos dados um nível, que a norma garanta ao titular dos dados um nível de controle suficiente para a verificação prospectiva da licitude do tratamento de dados. Isso se desdobra em um dever, aqui não cumprido pelo legislador, de dar ao titular condições de proceder a um controle próprio da forma como o Estado controlador lida com os dados. Nesse ponto, não há como deixar de observar, como já sustentado no belíssimo voto da ministra Rosa Weber, que o legislador, de fato, não se desincumbiu do ônus de instituir salvaguardas técnicas e administrativas efetivas que pudessem comatar a necessária proteção ao tratamento de dados, seja estabelecendo formas de anonimização dos dados compartilhados, seja contemplando mecanismos minimamente eficientes de transparência no tratamento. A norma, ao contrário, limitou-se a atribuir ao presidente do IBGE o poder de estabelecer o procedimento para a disponibilização dos dados. Parágrafo 2º do artigo 2º. A atuação do IBGE, a propósito, não se antecipou à previsão desses mecanismos e se traduziu já no dia 22/4 de 2020 na edição de instrução normativa, que teria fundamentado o envio de ofícios da Fundação IBGE às empresas de telefonia fixa comutada ao móvel pessoal, solicitando com urgência o compartilhamento imediato de dados, não obstante o prazo fixado pela medida provisória e a pendência do julgamento desta própria ADIM no Supremo. A necessidade de aprimoramento de mecanismos aptos a protegerem o acesso de dados pessoais objeto da MP, a propósito, foi ressaltada na manifestação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, foi isso referido. E nos termos do voto do conselheiro presidente Leonardo Euler, observou que, como medida de transparência, é relevante que a atividade de tratamento de dados possa ser auditada por órgãos de controle e representações institucionalizadas que guardem afinidade com a proteção de direitos individuais e coletivos. Muito se recomenda, em se tratando de dados de uma aplicação proativa desse princípio de publicidade e controle, que vem sendo denominada transparência ativa. Isso importa em que também os detalhes técnicos e os processos decisórios que levaram à adoção dessas atividades devam ser divulgados ao máximo como garantia de legitimidade. É relevante, presidente, portanto, destacar que a previsão na norma de exclusão das bases de dados após a realização das estatísticas oficiais não é suficiente para garantir um controle adequado do tratamento fase a fase. Nesse aspecto, por mais que não se negue a seriedade das instituições públicas imbuídas dessas funções, em um ambiente institucional marcado pela ausência de uma autoridade independente de proteção de dados, os riscos de vazamento e usos ilícitos de dados não podem ser, infelizmente, negligenciados. Neste ano, por exemplo, a empresa de previdência privada do Banco do Brasil causou, a partir de uma falha de segurança, um vazamento de dados que atingiu 153 mil clientes. A partir dessa falha de segurança, foi possível ter acesso a todos os dados pessoais de participantes e ainda editar e cadastrar beneficiários, tudo do próprio cadastrado. Por fim, ainda que superadas todas as considerações apresentadas acima, a constitucionalidade da MP não suplantaria
o seu batimento à luz do teste de proporcionalidade, como já foi aqui amplamente demonstrado. Desde a concepção do direito à privacidade, como manifestação do direito à autodeterminação informacional pela Corte Constitucional Alemã, já se reconhece que o princípio da proporcionalidade desempenha relevante papel de aferição da constitucionalidade das interferências à proteção jurídica de autodeterminação informacional. O teste de proporcionalidade, a propósito, desempenha papel central na construção realizada pela Corte Constitucional Alemã a partir do julgamento da Constituição. No caso concreto, seria bastante difícil analisar a medida provisória pela ótica da adequação, já que a norma, como dito, adota a redação essencialmente genérica ao indicar os objetivos do compartilhamento de dados. Não está claro em que medida e sob quais parâmetros os dados objeto do compartilhamento serão utilizados para fins de estatística oficial na época da pandemia. Já sob o prisma da necessidade, embora nas informações prestadas à AGU sustente que o compartilhamento de dados consistirá em um dos únicos instrumentos atualmente disponíveis para mapear e delimitar o impacto das políticas de isolamento social sobre a disseminação da Covid-19, é exatamente o levantamento de dados estatísticos. Registre-se, como bem observado pela ministra Rosa Weber, o IBGE, em 4 de 5 de 2020, já começou a realizar a coleta de informações para o PNAD Covid por telefone em mais de 190 domicílios. Informações do próprio IBGE. Esse fato por si só demonstra que há alternativas jurídicas e administrativas menos invasivas para o fim almejado, colocando em dúvida a própria necessidade da medida provisória. Por fim, ainda que fosse possível avançar no juízo da proporcionalidade em sentido estrito, o caráter amostral da PNAD contínua tornaria em si questionável a autorização dada pela MP 954 para que o IBGE tenha acesso indiscriminado e irrestrito aos dados de milhões de usuários desse sistema da OSTC e a CNP no Brasil. O descompasso entre o caráter amostral da estatística e a autorização geral de tratamento seria, por si só, suficiente para afastar a proporcionalidade em sentido estrito da medida. Por fim, cabe ressaltar, presidente, ainda que a referência ao momento de pandemia global gerada pela disseminação do coronavírus não parece suficiente para alterar essa conclusão. Muito pelo contrário, o momento vivenciado nesta crise não atenua, mas antes reforça a necessidade de zelarmos por um rígido ambiente institucional de proteção aos dados pessoais. Destaque-se que a própria Organização Mundial de Saúde, no seu Regulamento Sanitário Internacional, que foi incorporado ao Ordenamento 4 pelo Decreto 10.212 de 2020, impõe que não deve existir processamentos de dados desnecessários e incompatíveis com o propósito de avaliação e manejo de um risco para a saúde. Como bem destacado em artigo recente do professor Danilo Boneda, no contexto da atual pandemia, diversas autoridades, como a Global Privacy Assembly, que congrega autoridades de proteção de dados de todo o mundo, e o Comitê Europeu de Proteção de Dados, têm enfatizado que as normas de proteção de dados não são obstáculos na luta contra o vírus e que a utilização dos dados pessoais e a restrição a direitos justificados pelo combate ao vírus sejam proporcionais e limitadas ao período de emergência. Por isso, presidente, eu voto pelo referendo da medida cautelar deferida pela ministra Rosa Weber e proporia, adicionalmente, se me fosse permitido, que o presente julgamento seja, desde logo, convertido no julgamento do mérito da própria ADI.